Meu querido, minha querida, como vão? Estamos de volta, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, onde você estiver, de maneira mais especial ainda, dentro do seu lar. Estamos de volta aqui hoje com o pastor Felipe Blonder para mais uma visita na sua casa, para tomar aquele cafezinho rápido. Hoje a gente promete não demorar tanto. Pastor Felipe, seja bem-vindo, uma saudação aos nossos ouvintes. A paz do Senhor aos nossos internautas, para mim mais uma honra, pastor Elias, uma honra estar aqui fazendo parte dessa série Restaurando a Família. E mais uma vez no teu lar, como o pastor Elias diz, tomando aquele cafezinho. E hoje vamos tentar não demorar. Um abraço à minha companheira, minha esposa, Esté Holanda. Deus possa continuar abençoando a tua vida. Um beijo aos meus filhos e a minha companheira também. Maravilha, a honra é sempre nossa. E hoje nós vamos falar de um assunto importante, interessante também, como os demais. Mas, pastor Felipe, hoje nós vamos falar sobre como é que vai juntar agora as duas ideias, os dois sonhos, como é que une os sonhos? Esse episódio é falando unindo sonhos, né? Pastor Elias, eu vou começar esse episódio lendo o livro de Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. E fala assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, faz uma pergunta, né? Exatamente, podemos aplicar isso à vida do casal. Unir sonhos em qual sentido? Quando somos jovens, eu já fui jovem e eu já pensei em ser muita coisa, pastor. Pensei em ser policial, já pensei em ir para a marinha, para o exército, já pensei em ser médico. Não, mas calma aí, não conta tudo não. Tá começando Restaurando a Família. Mas como é que é o negócio, pastor Felipe? Continua falando, porque tem gente que o camarada casou, mas tinha um sonho de ser padre. Aí não dá mais, meu irmão, já casou, não pode mais ser padre. E a dona tinha a vontade e o desejo de ser Miss Mundo. Também não dá mais, já casou, não dá. Para ser Miss Mundo tem que ser solteira. Como é que é o negócio? O senhor tinha sonho de ser o quê mesmo? Ih, tem muita coisa, pastor. Se tiver que falar uma lista de coisas... Que isso? E por causa do casamento, de estar casado... Todos esses sonhos foram, não vou dizer nem adiados, foram excluídos da minha vida. Há sonhos que necessariamente serão excluídos da vida de alguém que casou. Há sonhos que serão adiados e há sonhos que serão unidos. Vamos dividir isso dessa maneira. Então, assim, coisas que é impossível hoje para mim. Por exemplo, ser militar. Ir para, por exemplo, a academia das agulhas negras, impossível para mim. Sou casado, nem tenho idade para isso mais. Mesmo na época que eu casei, não tinha condições. E era um sonho? Era um sonho. E só que eu casei com 18 anos. Antes de me alistar, quando eu me alistei, eu já estava casado. Então, sim, impossível ser militar depois de estar casado. Certo, então é sobre esse assunto que nós vamos falar. Nós não vamos falar sobre sonho de creme de doce de leite, né? Nada disso, é sonho de verdade mesmo. Desejos, objetivos, metas que se tinha quando era solteiro, solteira, agora casaram-se. E aí vamos lá então. Se tem uma coisa que eu penso, pastor Felipe, que seja... ou deveria ser terminantemente proibido dentro do casamento, é um dos dois usar essa expressão: é meu, isso é o meu sonho, isso é o meu objetivo, isso é meu. E quando então os dois, por exemplo, a moça trabalha, tem o seu ganho, o rapaz também, juntaram, vão se unir agora, casaram-se, já estão casados, nós estamos falando para os recém-casados, e agora um fala: esse é o meu salário, e ela diz: esse é o meu. Ué, não junta não? Continua vivendo os dois, cada um com a conta, duas administrações, caixa 1 e caixa 2, como é que fica isso? É assim? Exatamente como o senhor está falando, e viemos falando desde o início, a questão da união, quando se casa, a união do sonho. Não existe mais sonhos, metas, objetivos individuais. Tudo tem que ser passado e alinhado um com o outro, de acordo um com o outro.
Nessa questão, por exemplo, da administração financeira e dos ganhos do casal, se os dois trabalham, devem estar juntos, né? Podem até haver contas separadas. Por exemplo, se a esposa tem um trabalho, tem uma conta, e o marido tem também uma conta, mas isso não impede de que o marido saiba o valor que tem na conta da esposa, ou saiba até mesmo a senha do cartão dela. Não é dela mais o cartão, não é dele mais o cartão, não é o dinheiro dele nem o dinheiro dela, é de ambos. Agora eles são casados. A palavra de Deus não nos diz isso, que deixará o varão, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, quando fala em uma só carne, é uma em vários aspectos. É uma questão de que a união, ela não é somente no relacionamento, mas em todas as áreas da vida. Material, espiritual, enfim. E o sábio diz que é melhor serem dois. Uma das razões é porque tem melhor paga do seu trabalho. Então não é mais meu dinheiro e ela vai dizer é meu dinheiro, agora é o nosso dinheiro. Então não seria uma sugestão, pastor Felipe, nós pensarmos então, por que não se cria uma conta familiar administrada com toda a transparência pelos dois, em diálogo, em conversa, e mais do que isso, e a administração disso agora, ela não pode dizer, não, eu vou comprar as minhas coisas, e ele vai dizer, não, meu salário é para comprar as minhas coisas. Fica esquisito isso, né? Não tem que ser uma coisa assim, com um objetivo único. Claro que quando se junta, a gente precisa de repente pensar um pouco nisso. Quando junta ele com ela, a Bíblia diz que tem que se tornar uma carne. No entanto, em certo sentido, né, ele continua sendo ele, ela continua sendo ela, né? Mas como é que vão fazer agora? Ou seja, como o senhor falou, objetivos, sonhos, desejos. Ela tem desejo de estudar, de se formar. Ele também tem desejo de estudar, de se formar, de fazer isso, fazer aquilo outro. Tem uma profissão que querem se formar. Como é que faz agora para juntar isso de forma que vá cumprir o que a palavra de Deus exige, que eles sejam um em todos os sentidos? Sim, a questão da gestão do recurso por ambos. A gestão do recurso através dos dois, né, do cônjuge, deve ser em perfeita união, porque, como o senhor disse, há situações, né, que vão... há sonhos que vão ter que ser adiados e outros vão ter que permanecer, outros vão ser cumpridos porque é necessário. Por exemplo, se o marido precisa de fazer uma faculdade e de repente paga, né, há duas alternativas. Ou agora ele casou, né, se os recursos conseguem se manter um lar e se pagar uma faculdade, porque isso acontece, muitas pessoas casaram e se formaram depois de casado, isso não é uma regra, né? Todo mundo vai ter que acontecer isso, mas a gestão do recurso deve ser administrada pelos dois. E isso é a união, né, dos objetivos e das metas. A esposa olha para o marido e acredita que no emprego dele vai haver a oportunidade de uma promoção caso ele se forme na universidade. Isso vai trazer mais recursos para a família. Ou faça um curso técnico. Exatamente. E isso vai trazer benefício para ambos. Isso nada mais, nada menos que eles sentarem, conversarem, né, unirem, alinharem os seus objetivos, as suas metas e direcionar para um ponto. Então, chegar à conclusão daquilo que é mais importante para a família. Exatamente. Não é mais o que é importante para mim. Eu tenho que chegar e dizer, poxa, eu gostaria muito de fazer isso aqui. Ouvir a minha esposa, poxa, eu gostaria muito de fazer isso aqui. Agora nós estamos juntos. O que é melhor? É você fazer isso primeiro, eu fazer isso primeiro? Dá para fazer agora? Dá para fazer depois? Tem que haver esse diálogo, porque como o senhor falou, existem sonhos que às vezes nasceram lá na juventude. Exemplo, o camarada
começa a crescer, adolescente, jovem, e daqui a pouco começa a se encantar por automobilismo e gosta de um carro equipado, um carrão com motor V8, V12, V não sei o quê, e aí ele vai para o casamento e chega lá, ele fala para a esposa, não, meu sonho é comprar um carro assim, assim, assim. Mas olha só, agora esse é um sonho que tem que esperar a oportunidade para se cumprir. Ou então o cara chega e fala assim, meu sonho era uma moto, mas agora ele tem uma esposa, ele vai botar a esposa na moto, daqui a pouco tem um filho, aí ele continua com a moto. Alguém disse uma frase muito importante, se eu não estou enganado, o diácono Wisner, ele disse uma frase muito importante, que é assim, aonde não me cabe e não cabe, aonde não cabe a minha família não me cabe. Eu acho que foi exatamente assim, achei sensacional. Aonde não cabe a minha família não me cabe. Tem que ser esse o pensamento dos dois. Dos dois. E inclusive, eu transporto essa frase para o assunto que nós estamos falando, sobre a questão do sonho. Se não cabe minha família no sonho, então o sonho não cabe mais em mim. A gente pode traduzir, né, essa frase para o assunto que nós estamos falando, porque o sonho ele deve trazer benefício à família, não somente a um. Como estamos falando sobre a questão de gerir os recursos por igual, né, com entendimento, direcionado a uma meta, a questão, por exemplo, de desentendimento, às vezes, nessa questão de objetivos. Nós podemos falar sobre a questão, por exemplo, uma esposa, ela às vezes, a esposa fica muito dentro de casa, né? Ela às vezes gosta de uma reforma dentro de casa. Quer que pinta de novo a casa, quer que põe um piso novo, troca a pia, enfim. As mulheres têm essa questão, né, com o lar. E às vezes o marido quer comprar um carro, né? E aí, qual é mais benéfico à família nesse momento? Aí o momento, acho que do esposo, né, e da esposa sentarem, conversarem, alinharem os sonhos, as metas. Porque se a casa é uma casa que está muito ruim e precisa de uma reforma, lógico que vai ter prioridade a casa. Mas se a família mora, por exemplo, longe da igreja, tem muitos filhos, né, e precisa gastar uma despesa com passagem muito grande por causa das crianças, que tem que pagar passagem também, né, e aquele trabalho todo para levar as crianças para a igreja, qual hoje seria o mais necessário? É questão de sentar e conversar, alinhar as metas, alinhar os objetivos, alinhar os sonhos. Aí o carro, nesse caso, teria uma necessidade, aí viraria prioridade. Exatamente. E assim, em determinadas situações pode haver a questão do desacordo. Aí quando acontece o desacordo, aí vem... Quando eu penso que quando um casal se depara com situações na vida que precisam de uma decisão, tem que ter uma decisão. O que a gente vai fazer? Tem que fazer alguma coisa. Não, a solução não pode não ser fazer nada. A solução não é não fazer nada. Aí a esposa tem uma opinião, o marido tem outra, aí um bate o pé daqui, outro bate o pé dali. Então vai prevalecer o quê? Vai prevalecer a posição que Deus deu ao marido de cabeça. E eu espero, meu querido, que você realmente seja um cabeça inteligente, pensante e pense no benefício da sua família e não pense egoisticamente. Não pode haver no casamento decisões egoístas, nem da parte do esposo e nem da parte da esposa. Agora, todas as decisões têm que ter uma meta, uma visão agora em prol do benefício da família. Pode ser só os dois, recém-casados, ainda não vieram os filhos, mas daqui a pouco chegaram os filhos. Aí a decisão é mais complexa. Existem mais fatores na equação, mais elementos que têm que ser levados em conta para se chegar a uma decisão. Mas vamos lá, a gente está falando
de objetivos materiais. Nós estamos falando de coisas terrenas, materiais. Por exemplo, nós falamos do marido que gostaria de um carrão. Mas vamos pensar na esposa. Às vezes a esposa tem um sonho desde de moça, de jovem, de fazer uma faculdade, de se formar. É proibido? Não! Quem falou que isso é proibido? Proibido nada. São coisas boas para o crescimento da pessoa e que vão contribuir para o crescimento dos dois e da família. Penso eu que, né, a formação, o curso que está sendo objetivado aí tem essa meta também ampla e de benefício para a família, não só de promoção individual, de benefício individual. Espera, nós temos, pastor Felipe, eu peço desculpa assim, porque nós não pedimos autorização para fazer a citação, mas eu tenho certeza que é muito importante e é louvável, é uma coisa que edifica, está dentro do que a palavra de Deus diz, aquilo que é bom, agradável, louvável. Se há alguma edificação, algum louvor, fala e pensa. Nós temos no nosso meio, há pouco tempo, uma esposa de um colega pastor nosso, do nosso meio, que ela tinha um desejo desde a mocidade de se formar, de fazer uma faculdade de pedagogia. E ela falou isso para mim, num dos cultos que ela esteve presente aqui, nas transmissões da Web Vídeos, ela falou: pastor, era meu sonho desde adolescente me formar. Só que eu me casei, não tive oportunidade, antes me casei, vieram os filhos e eu me dediquei à criação dos meus 11 filhos. E agora ela, com 60 anos de idade, se eu não estou enganado, ela conseguiu terminar a faculdade dela, entrou na faculdade, fez a faculdade, se formou na área de pedagogia aos 60 anos. Sonho de adolescente, de jovem, que não pôde ser concretizado naquela época. Não está dando problema essa questão? Não está precisando de uma flexibilização, de uma reconsideração, de uma reavaliação aí, de um outro cronograma para esses sonhos? Porque assim, se ela bate o pé lá, imagina que ia dar problema. Vou largar os meus filhos, eu não quero saber, é meu sonho, é a minha meta, eu tenho que cumprir. Ia dar problema, não ia? Exatamente, pastor. O problema vem justamente porque as pessoas querem uma busca desenfreada da busca do prazer, da felicidade pessoal, e acha que isso que determina o caminho correto que ela deve seguir. Há uma diferença entre a preocupação sadia e natural pela realização e a satisfação pessoal e a busca desenfreada por essa meta, de atingir o seu objetivo. Aí tem uma frase que está escrito assim: pois esta faz o indivíduo escorregar em uma ética em que se reza que tudo que contribui para a minha felicidade determina o caminho correto que devo seguir. As pessoas hoje, o senhor falou sobre flexibilização, as pessoas pegam isso, não, um sonho meu, não importa o que vai acontecer. Eles pegam isso e determinam que isso deve acontecer porque isso é a felicidade dele, mas esquece que agora ele vive num ambiente familiar e que as metas e objetivos dele deve ser em conjunto, marido e mulher quando são só os dois, e depois, como o senhor disse, os filhos são outros fatores que entram nessa equação. Então, uma pessoa não deve olhar para uma meta, para um objetivo. Eu disse aqui no início, há sonhos de juventude que eles vão ser terminantemente excluídos da nossa vida, nunca mais vai acontecer. São coisas que vieram na nossa mente que hoje não cabe a nós mais realizarmos. Há situações, como desta irmã que o senhor contou, experiência, que serão adiados. E há outros que podem ser conversados e os dois alinhados num objetivo. Nós estamos falando aqui sobre sonhos e objetivos e metas material, mas nós podemos trazer isso para o lado espiritual, que traz muitos diversos problemas. Eu sou pastor de uma igreja, né, e eu vejo isso acontecer às vezes na vida de algum casal, né, enfim, nós vemos isso em outros lugares, em outras situações. Há uma meta espiritual na vida de um varão ou de uma varoa
e que o cônjuge não compartilha deste mesmo objetivo, deste mesmo sonho. A palavra de Deus diz para nós assim, que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. É natural, né? Natural, não sei se é natural, eu nunca pedi, nunca quis, mas pode sim ter varões que queiram, que almejam o ministério pastoral, ou o ministério diaconal, evangelístico. Será que a sua esposa está alinhada com o seu sonho? Está alinhada com o seu objetivo? Isso é importante nós pensarmos. Muito importante, muito importante. Tem uma turma aí que depois que casa, graças a Deus, assim, isso não é perto da gente que acontece, não. Mas aí a varoa fala assim, agora eu recebi um chamado para ser missionária. Aí quer virar missionária depois que casou. Aí quer sair por aí andando, batendo asa por aí, fazendo o que quer, porque recebeu um chamado. Mas deixando isso de lado, eu quando fui chamado para o ministério diaconal, foi até interessante, foi uma surpresa. Na organização da igreja em Governador Valadares, o Senhor se manifestou e falou e me chamou para o ministério diaconal naquele dia. E aí a minha esposa estava lá, nós estávamos recém-casados, acho que não tinha um ano ainda de casados, e aí o Senhor me chamou. E rapaz, a dona Miriam não gostou não. Apesar de que ela já sabia, o Senhor já havia falado anteriormente sobre o futuro, alguma coisa do que aconteceria, mas ela não gostou não. Mas graças a Deus depois passou o susto, né? E aí ela absorveu a ideia e graças a Deus hoje tem sido uma grande companheira. Mas é o que o senhor falou, nós sabemos de casos de esposas que não conseguem absorver esse objetivo de Deus para a vida do seu esposo e acabam lutando contra isso por muito tempo, gerando problemas sérios, até gerando problemas de fazer com que o esposo não consiga cumprir o que Deus estabeleceu para ele cumprir. Que ele pode se ver em situações complicadas de querer satisfazer a sua esposa, não querer ver a sua esposa triste, e aí isso faz lembrar de Mical, não é? Tem uma historinha mais ou menos parecida com isso. Exatamente, a história de Mical relata muito bem essa situação da questão da união dos sonhos, porque isso em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, mostra claramente a insatisfação dela com a situação que Davi estava vivendo naquele momento. Davi já rei, no lugar do pai dela, e entra em Jerusalém com a arca, e a palavra de Deus diz que ela no coração despreza Davi, quando vê Davi dançando e se alegrando diante da volta da arca do Senhor, da entrada da arca do Senhor em Jerusalém. Mical ali não compactuava do sonho que Davi tinha de ter, parece, né, pelo contexto histórico, compactuava do sonho de Davi de ter a arca de Deus ali perto da sua casa, da sua moradia, da cidade onde ele morava, da cidade onde ele governava a nação. Então, ou seja, Davi tinha um sonho espiritual, porque ele vê na vida de Obed-Edom, não é isso? A bênção de Deus. Então, prosperidade. Eu acredito que Davi pensa de forma positiva, espiritual. Se a arca de Deus estiver aqui, que simboliza a presença de Deus, vai ter bênção na minha casa, vai ter bênção no meu reino, vai ter bênção naquilo que eu for fazer como governante da nação. Mical não compartilhava dos sonhos de Davi como um rei, como um estadista. Ela, nas palavras dela, parece que ela tinha um certo ciúme da questão do pai dela ter perdido o reino para o marido. Ou seja, ela não conseguiu absorver que antes ela era uma princesa, agora ela era uma rainha. Ela ficou presa ao passado, e esses sonhos que Davi tinha, né, tanto espiritual quanto material, para Israel e para sua casa, ela não parece, pelas palavras dela, a forma que ela age para com Davi, parece que ela totalmente despreza e não está alinhada com o pensamento do esposo
e isso nós vamos trazer um prejuízo na vida dela muito grande. E nesse caso a gente precisa ressaltar que, na verdade, acima dos sonhos de Davi estava o sonho de Deus para ele, porque ele não almejou ser rei, ele não estava naquela posição porque ele quis, ele estudou, ele se preparou. Deus olhou para ele e o escolheu. Então, cuidado, minha querida, se você estiver numa situação dessa, olha para o seu esposo e já começa a olhar e ver se ele já tem algum chamado de Deus, ou Deus já falou, ou alguém já deu alguma dica, e começa a absorver isso. Poxa, eu quero que o meu esposo seja uma bênção, que o sucesso dele na vida espiritual vai também trazer o sucesso na vida material. E isso também acontece do contrário. Se ele não atingir os objetivos de Deus na vida espiritual, as demais coisas começam a dar problema. E é assim, fundamental que a esposa abrace esse objetivo de Deus na vida do seu esposo. Agora, vamos trazer um outro lado. Porque parece que a gente pode estar querendo colocar assim, não, então a esposa vira como que nós diríamos agora, só está ali para fazer esse papel e ela não é nada. Não, na verdade ela é, como o senhor falou, ela ia ser a rainha. É pouco para você ser a rainha? Ele seria o rei, ele era o rei colocado por Deus, e ela ocuparia o maior posto entre as mulheres da nação de ser a rainha. E ela, por não entender, não compactuar, não comprar essa ideia de Deus, ela perdeu essa oportunidade. Agora, às vezes a gente vê também situações assim. É um varão na igreja junto com a varoa recebeu de Deus talento, recebeu de Deus coisa boa na área da música, na área do ensino das crianças, de diversos trabalhos eclesiásticos que a varoa desempenha, e ela foi capacitada por Deus para fazer aquilo, e ela tem um destaque dentro da igreja. Às vezes até tem mais gente, mas Deus deu uma graça especial, e não sei se acontece com o senhor, mas acontece assim de a gente observar o marido meio que enciumado, não quer que a esposa desempenhe aquele papel, e aí ele vira um peso, ele vira contra e também não favorece em nada. Acontece muito, pastor, a situação contrária. Nós estamos falando aqui da situação dos sonhos de Deus na vida de um homem, como a esposa deve se alinhar, não ao sonho do marido, mas ao sonho de Deus, que é para o casal. Ao contrário, acontece a mesma situação. Há esposas que se dedicam muito na igreja, têm muitos talentos, como o senhor disse, e o marido não se importa nem um pouco em ajudá-la a cumprir. Não é o sonho do marido, ele não compactua com esse objetivo, com esta meta. Pelo contrário, coloca para trás, tenta tirar a esposa daquela situação, quando na verdade ele deveria ver que aquilo é algo que Deus deu à sua companheira como algo bom para ela desenvolver na obra de Deus. E isso vai trazer bênçãos para a vida dela e para a vida dele como um casal, para a vida da família como um todo. E há companheiros, né, que infelizmente, né, não conseguem enxergar desta maneira. Sonhos espirituais, numa grande maioria, são todos vindo da parte de Deus. Porque dons são vindo da parte de Deus. Né? Situações que vivemos no nosso cotidiano espiritual, numa grande maioria, ou na maioria, vamos dizer assim, é Deus que nos dá, que nos direciona o caminho. Então, quando nós nos unimos, quando um casal se une para cumprir um objetivo, para atingir uma meta, para atingir um alvo, eles estão não só realizando o sonho do marido, da esposa, e agora familiar, né? Porque quando falamos disso, de um de outro, não é sonho de um, o sonho tem que ser dos dois, porque conversaram e os dois chegaram a um acordo. Isso. Mas sim cumprir o sonho de Deus. Nós como pastor, vivemos isso na nossa vida. Né? O Senhor muda a nossa vida, nosso plano, nosso projeto, e a esposa ela se adequa, os filhos eles se adequam a essa situação. E o contrário também acontece quando a esposa
né, que tem um dom de música, enfim, que se destaca na igreja de alguma maneira, é válido, né, o companheiro olhar para isso e ver que Deus deu uma peça preciosa na mão dele, que ele precisa, né, ajudar e de forma que ela atinja os objetivos e os sonhos de Deus na vida deles. Sensacional, porque aí quebra a sua ideia de que tem algum machista aqui falando. Não, eu quero inclusive, pastor Felipe, louvar alguns maridos, e eu me lembro aqui de um, tem alguns, mas um que eu já vi fazer isso algumas vezes, pastor Wellington. Pastor Wellington, a sua esposa recebeu de Deus um talento na área da música, liderança na área da música inquestionável. Já vi várias vezes, aqui mesmo, pastor Wellington se despencar de lá, fazer esse sacrifício, vir trazer a sua esposa, ficar até o final do ensaio, dando todo o apoio, às vezes até entra, participa, dá todo o apoio moral. Ou seja, considerando o que o pastor Felipe acabou de dizer, que Deus deu um talento especial para sua esposa. E ele não olha isso com inveja, de maneira nenhuma, querendo abafar, porque tem marido que é assim, tem marido que ele não suporta a ideia de que a esposa é mais inteligente do que ele, que a esposa é mais capaz do que ele, que recebeu um dom que ele não recebeu. Meu querido, não é assim não. Você precisa considerar e trabalhar para valorizar sua esposa e fazê-la ter mais facilidade para desempenhar esse trabalho. E não ficar bicudinho, não criar empecilhos. É ruim para você, a obra de Deus perde, todo mundo perde. E se a sua esposa for valorizada da maneira que o Senhor quer que seja, todo mundo vai ganhar. A igreja ganha, o pastor ganha, você ganha, os filhos ganham, porque vão aprendendo, as filhas vão vendo, os filhos vão vendo e vão vendo que o papai não tem problema de ser egoísta e de ser invejoso e de ser um desequilibrado. Não, pelo contrário. Ele, não, minha querida, eu vou te levar, eu espero, mas vamos lá, eu fico com as crianças. Uma coisa muito importante, o marido pode e deve. Poxa, a esposa tem uma atividade importante na igreja, relevante, fundamental. O que custa o esposo ficar em casa com os filhos, ou então vai numa pracinha com os filhos, dá uma voltinha, leva para tomar um sorvete, enquanto a esposa está fazendo a sua atividade na igreja? Problema nenhum. Uma varoa que toca um instrumento, pastor, eu já vi muito, né? Às vezes uma varoa, quando jovem, tocava um instrumento, e às vezes tocava muito bem, desempenhava muito bem aquele instrumento, né, louvou o Senhor, e de repente aquela varoa, aquela jovem casa, e de repente para de tocar, porque vem o primeiro filho, o marido às vezes nem é diácono, é incapaz de ficar com a criança dentro do santuário, enquanto a esposa toca, para agregar no louvor, no culto, né, na questão instrumental no culto, ou às vezes até mesmo um diácono, mas pode sim segurar uma criança, pode. Ou uma igreja que tem bastante diácono, nem todos trabalham no mesmo culto, e assim, o marido pode ajudar uma esposa a continuar fazendo o trabalho dela dentro, né, no âmbito espiritual, dentro da igreja. Pode e deve, né? E deve, e está ganhando aqui um emblema de marido show de bola. Esse camarada é bom, esse é bom. E meus parabéns para você que se dedica dessa forma. Muito bom. A gente já está quase caminhando para o final, mas, pastor Felipe, uma coisa nessa união do casal que é muito importante. Porque assim, quando eu casei com a minha esposa, os meus pais não morreram. Os amigos também não morreram. E da mesma forma, os pais dela não morreram. Os amigos também não morreram. Então, há essa união também. E tem que haver um equilíbrio muito... um equilíbrio pensado, conversado, para que, assim, não venha a ter problemas, né? Porque tem marido que casa e aí ele proíbe a esposa de visitar papai, de visitar mamãe,
quer isolar a esposa, virou só dele. Esposa também, tem esposa também que faz isso, não, agora é meu, e quando ele vai na casa da mamãe e do papai é problema. Então, assim, essa união de sonhos traz também a união das famílias. Exatamente, pastor. Acontece muito, assim, acontece algumas situações dessas no casamento, e a pessoa quer que o cônjuge seja propriedade total dele, exclusiva dele. Na verdade, todos nós temos, né, que casam, né, as pessoas que casam, numa grande maioria, se os pais não morreram antes, tem pais, né? E a Bíblia é clara em dizer para nós honrarmos nosso pai e nossa mãe, né? Isso traz anos de vida, acrescenta os nossos anos de vida, e honrar pai e mãe não é somente enquanto é jovem, enquanto está sob domínio de pai e de mãe. Até mesmo casados, eles continuam sendo nossos pais. Então, reverenciar, visitar, conversar, ouvir conselhos. Por muitas ocasiões nós ouvimos o Senhor usar o vaso profético e falar para pais, pastores e outros que não eram pastores, que já tinham filhos casados, dizendo: orienta seu filho, mesmo casado, isso. Vocês têm responsabilidade sobre eles. Isso. Então, se os pais têm responsabilidade de orientar os filhos que já estão casados, os que estão casados também, filhos casados também devem respeito, né, honra e consideração aos pais. E fora família, fora amigos, como o senhor falou, que não morreram, né, continuam sendo nossos amigos. Da mesma maneira, a esposa entra nessa situação. Então, sonhos, né, de casal, ele é unido justamente na questão familiar, né? A esposa compreender que a família do esposo também é a família dela, o esposo compreender que a família da esposa também é a família dele. Eu acho que isso é um fator importante. Há quem diga que você não casa só com ela, você casa com a Exatamente. Família dela. Esse seria o ideal, né? Porque assim, o casamento não provocaria uma divisão, pelo contrário, um acréscimo. Exatamente. Vai unir duas famílias agora, as amizades e tudo mais, aquelas que forem possíveis, obviamente, e vão unir e tudo mais. Agora, outro ponto que eu acho importante é assim, na união do casal, ele tem um jeito dele de se arrumar, ela tem um jeito dela de se arrumar, e isso acontece muito com o rapaz, né? Ele vira meio bronco, ele leva ao pé da letra aquele texto que diz assim, que Deus vê o coração, aí ele quer se arrumar de qualquer maneira, vira um treco ambulante, e a esposa está sempre falando: meu querido, você arruma direitinho, isso não combina com aquilo não combina com... faz assim, e o camarada, normalmente é o camarada, né? Ele é turrão e não... Assim, o meu conselho meu querido, quando era jovem não se arrumava direitinho para ficar bonitinho para a namorada? A namorada também não se arrumava bonitinha para ficar? E agora, depois que casou, agora relaxa e acha que isso não faz parte. Eu gosto quando a minha esposa vai lá e escolhe a minha roupa. Não é sempre que acontece, mas eu gosto. Às vezes ela pergunta: meu amor, você vai com que roupa? Não sei, hoje eu quero ir do jeito que você quiser. Do que você escolheu, eu vou colocar. Aí eu venho mais alegre, porque eu sei que foi ela que escolheu. Eu estou do jeito que ela gosta, que ela se agrada. Até isso, né? Porque assim... pastor, mas isso também é demais, para falar sério, cada um tem a sua individualidade, isso é uma invasão da privacidade, blá, blá, blá. E eu gosto de saber que eu estou vestido do jeito que agrada a minha esposa. Afinal de contas, abaixo de Deus eu vivo para ela. E eu gosto quando ela fala assim: escolhe para mim qual. Eu me amarro, falo, poxa, aí eu fico alegre demais. Não é porque está casado, né, que agora vai viver de qualquer maneira, esquecer a higiene pessoal, os cuidados com a aparência. Velho, todo mundo vai ficar, né? Uma hora... Velhinho maneiro. Exatamente, né? Envelhecer é natural da vida, mas agora a questão de se arrumar, melhoras na aparência, na saúde, até mesmo na saúde, pastor. Pessoas que relaxam totalmente com saúde, com aparência física, e assim,
não é porque... Eu já ouvi pessoas dizer assim, já estou casado mesmo. Então assim, não preciso conquistar mais ninguém, mas e o conquistar a sua esposa todos os dias? E o conquistar o marido todos os dias? Eu sou igual ao senhor, eu fico assim... tem roupas que minha esposa usa que eu assim, eu acho minha esposa linda, mas tem roupas que ela fica melhor. Então assim, o dia que ela veste aquela roupa que eu sei que eu já falei para ela que eu acho bonito, e eu sei que ela vestiu para me agradar, assim, eu acho um negócio extraordinário. Sensacional, a palavra é sensacional. Porque assim, é um negócio que são visões, né, que um tem do outro e que o outro concorda, né? E isso faz parte da questão da união dos sonhos, da meta, dos objetivos. É você permanecer do jeito que a sua esposa quer te ver e a sua esposa andar e se portar e se vestir da maneira que você acha que te agrade, né? Não é questão de imposição. Não. É questão de amor. Não, é questão de você fazer por livre, espontânea vontade para agradar o outro. Isso eu acho que interessante e um ponto fundamental nessa questão de união. Isso. Eu conheço um camarada que, quando era solteiro, penteava o cabelo pro lado direito, depois casou, tá penteando pro lado esquerdo, porque a esposa prefere pro lado esquerdo. É isso aí, muito bom. E a esposa fazia um coque atrás, hoje faz em cima, porque o esposo prefere. Muito bom, uniu, é isso aí. E o que o pastor Felipe falou que é muito importante, não tem imposição. O que faz isso é o amor. É um querendo ver a satisfação do outro. Exatamente. Meu bem, como é que você quer que eu vá? Não, meu bem, do jeito que você quiser. Não, mas eu quero que você escolha. Poxa, isso é bom demais, isso é gostoso, não tem nada de imposição, imposição está longe disso. Então assim, vamos resumindo, pastor Felipe, chegando no final, assim, no casamento, não seria interessante nós, né? Porque todo dia é um exercício, a gente nunca para de fazer isso, mas o recém-casado principalmente, não seria uma boa ideia você começar a observar na sua esposa e a esposa observar no esposo aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem que é melhor do que o que você tem? Poxa, por exemplo, esse temperamento dela é melhor do que o meu. Eu sou meio esquentadinho, sou meio nhenhenhé, ou então cheio de frescura. Poxa, minha esposa é mais equilibrada. Eu vou ceder e vou me adequar a esse temperamento dela, a esse gosto dela. E a esposa da mesma forma. Poxa, eu acho que isso no meu esposo é mais interessante, dá um resultado mais positivo do que o meu pensamento, o meu comportamento. Não seria isso um resumo? Exatamente, é o ideal, né? Porque aquela frase que fala que, como é que fala? Diferente, o oposto, né? Os opostos se atraem. E exatamente, o casamento tem esse equilíbrio, né? Hoje eu louvo a Deus pela escolha que Deus fez na minha vida, da minha companheira, porque ela é o ponto de equilíbrio perfeito na minha vida. Ela é, assim, totalmente o contrário daquilo que às vezes eu sou e os meus sentimentos e às vezes os meus temperamentos. A Estela, ela é muito tranquila e há pontos assim que há momentos que porque no nosso dia a dia, às vezes até mesmo com os filhos, até mesmo na igreja, como pastor, momentos que a gente, sim, se sente pressionado. E ela tem uma tranquilidade, uma calma de chegar, de conversar, de falar, que aquilo me ajuda, me traz para o ponto necessário que eu preciso estar. Entendeu? Então, assim, tem essas situações são importantes, que quando o marido enxerga isso na esposa e a esposa no marido, poxa, isso traz uma união, isso traz um relacionamento, isso fortalece o relacionamento do casal de uma maneira que o Senhor se alegra e se contenta no modo deles viverem, né, de se tratarem, de andarem. Isso é importante. Isso aí, maravilha, unindo os sonhos, os objetivos, as metas. Isso tem que acontecer no casamento, não é opcional, não senhor, não senhora, precisa acontecer, porque senão fica cada um no seu cercadinho ou na sua ilha,
como bem disse o diácono Wisner, fica cada um na sua ilha, fica ilhado lá, e a tendência é essas ilhas irem se distanciando. Não. Vamos juntar e fazer com que 2 ilhas virem um território só, uma porção de terra seca só, unindo tudo. Isso é bom, agradável, maravilhoso. Espero que você tenha conseguido alcançar tudo que nós falamos aqui. E, pastor Felipe, meu agradecimento mais uma vez pela sua presença. Que Deus continue abençoando o senhor e muito obrigado. A saudação aí, agradecimento também aos nossos ouvintes. Pastor Elias, eu que agradeço mais uma vez ter sido convidado a participar desse programa. Uma honra para mim, expresso essa honra. E obrigado, né, por mais uma vez ter nos aturado no seu lar, ter nos deixado entrar e trazer essas orientações preciosas que não são nossas, né, que são do coração de Deus para o seu lar, para a sua família, e que você possa absorver isso e colocar em prática no seu dia a dia. Maravilha, muito obrigado, pastor Felipe. Teremos outras oportunidades permitindo o Senhor. Muito obrigado pela recepção calorosa, por mais esse cafezinho. E não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus e que Ele te abençoe em nome de Jesus.